Fala galera, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar. O tempo passa voando, voando, voando. Já estamos aqui terminando o mês de outubro e já miramos lá no horizonte 2025. Mas entre o hoje e o 2025 tem muita coisa ainda. Essa é a nossa penúltima aula de Ciências Humanas. E para quem vai fazer treineiro, domingo agora, hein? Domingo agora está ali, na boca do gol para você chutar a bola de ciências da natureza e ciências humanas. Só inverti um pouquinho aqui, né? Primeiro, dia 3, nós teremos ciências humanas, história, geografia, filosofia, linguagens também. E se você gosta de conferir o gabarito logo depois do Enem, fica o convite aqui no canal Educação Adventista Brasil, você pode ver no finalzinho da tarde de domingo, no dia 3, a correção da prova do Enem de Humanas e Linguagens. E lá no dia 10, eu vou colocar um lembrete para o próximo professor da semana que vem. No dia 10, nós teremos a correção ao vivo também da prova de Ciências da Natureza. É aqui no canal da Educação Adventista Brasil. Aliás, se você entrar no nosso Instagram, Educação Adventista Brasil, você vê lá toda a nossa programação especial para a correção da prova do Enem. Mas sem demoras, vamos falar sobre geografia e corrigir aquela listinha que eu trouxe para vocês, que eu deixei para vocês durante esta semana, né? Bom, então nós vamos falar sobre questões ambientais. Lembrando que a gente segue aqui, né, a apostila de vocês, para que o nosso chave do Enem esteja, né, conectado com o conteúdo trabalhado também na escola. E problemas ambientais é um dos temas mais recorrentes dentro do Enem. Por isso que é importante você sempre estar aqui conosco revisando. Então, vamos lá para a primeira questão de geografia, que é a oitava da lista. Lembrando que aqui nem sempre nós estamos seguindo a mesma ordem. E diz o seguinte, né, o desflorestamento do planeta continua cada vez mais intenso, atingindo cerca de 20 milhões de hectares por ano. Além dos países historicamente conhecidos como grandes desmatadores, novas áreas do globo têm se destacado. O Sudeste Asiático, o Oeste da África, Madagascar e na América do Sul, particularmente o Paraguai. Então, essa é uma temática importante sobre as florestas, principalmente as florestas tropicais. Lembrando que na região temperada norte do mundo, o desmatamento já acontece há séculos. Na verdade, desde o Império Romano, nós temos na Europa um processo de desmatamento significativo, mas a Revolução Industrial que acontece na Europa, depois na América do Norte, na região temperada, acelerou. As áreas mais preservadas atualmente ficam dentro da zona tropical. Só que a pressão sobre essas áreas remanescentes ainda é extremamente grande, porque dentro da floresta nós temos recursos importantes para a economia, mas também existe um outro lado, que é a necessidade, a urgência, nem sempre justificada, diga-se de passagem, do avanço das fronteiras agrícolas, do avanço da agropecuária. Lembrando que nós estamos falando da agropecuária num contexto global. Nós estamos falando da agropecuária produtora de commodities, de matéria-prima. Beleza? Então, aqui a questão traz como cerne essa pressão que há sobre as florestas tropicais. Se você pega ali Sudeste Asiático, Oeste da África, Madagascar, a América do Sul, são áreas de florestas tropicais, de áreas onde o desmatamento ainda, né, não acabou ali com essa vegetação. Então, qual é o fato mais importante? As florestas tropicais são mais desmatadas, principalmente para a introdução de atividades agrícolas. Então, a pressão pelo avanço da fronteira agrícola explica muito o desmatamento em escala global. É até importante nós destacarmos isso. Parece que só o Brasil passa por isso, mas não. É uma pressão observada nas áreas onde as florestas tropicais ainda têm um certo grau de preservação. Deu para entender? Isso aqui é uma visão geral sobre a problemática do desflorestamento barra desmatamento. Vem comigo então, próxima questão, nós temos que analisar aqui duas afirmativas. A primeira afirmativa, na Conferência sobre as Mudanças Climáticas ocorrida em Posan, na Polônia, em dezembro de 2008, a atitude do governo brasileiro foi elogiada ao apresentar um plano
que tem como meta principal a diminuição gradativa da taxa de desflorestamento no país até chegar ao patamar de 5.000 quilômetros quadrados em 2017. Isso é um acordo ali dentro das COPs, né, das reuniões entre partes para o meio ambiente, acompanhada de medidas de reflorestamento que chegaria a aproximadamente 55 mil quilômetros quadrados em 2020. A segunda afirmativa, né, depois a gente tem que ver se elas estão certas e se elas conversam entre si, se elas estão erradas ou se uma fala de um assunto verdadeiro, a outra também, mas sem relação. Tá? Isso aí a gente chama de asserção-razão. A segunda fala o seguinte: em 3 de agosto de 2009, o Ministério de Minas e Energia do Brasil publicou no Diário Oficial da União o Plano Decenal de Energia, que traça perspectivas para o setor, duplicando o parque termoelétrico do país, criando entre 2008 e 2017 82 novas usinas com potência total de 15.305 megawatts, sendo 68 delas movidas a combustíveis fósseis. Essa é uma discussão que hoje no Brasil já não faz tanto sentido. Mas é importante nós lembrarmos, né, que estas termoelétricas foram instaladas, sim, boa parte delas instaladas, no momento em que o governo pensava na segurança energética brasileira, visto que nós somos um país dependente da hidroeletricidade. Em 2001, nós tivemos uma crise forte no setor hidrelétrico brasileiro por uma questão climática, e atualmente nós também temos essa crise volta e meia reaparecendo. Só que agora a gente tem uma outra perspectiva, que é o uso de energias renováveis, né, mas condizentes com o tempo atual. Dito isso, qual a alternativa correta? A C. As afirmativas se contrapõem. A afirmativa 1 descreve a preocupação do governo brasileiro levando a assumir metas de redução do desmatamento e, indiretamente, de emissão de CO2, de dióxido de carbono. E a afirmativa 2, olha só, descreve uma prática equivocada de produção de energia, uma vez que os combustíveis fósseis são extremamente poluentes. Então, mostra aqui, né, um paradoxo que, naquele momento, o governo criou. Olha, nós vamos preservar a floresta, já que há uma pressão internacional, né? Os países desenvolvidos hoje pressionam, os consumidores também pressionam, mas do outro lado eu tenho o mesmo governo da época dizendo o seguinte: olha, por uma questão de segurança energética, nós vamos construir 82 novas usinas termoelétricas, movidas, boa parte delas, por combustíveis fósseis. Então, preservação de um lado, mas do outro lado, um impacto ambiental, por isso que elas são antagônicas. Deu para entender? Pegou aqui a ideia? Essa é uma questão meio fora da curva, mas eu gostei de colocar aqui, porque pode aparecer em vestibulares. Lembrando que o chave do Enem foca no Enem, mas também foca nos vestibulares que você pode pensar em prestar. Esse aqui, inclusive, é da Mackenzie, né? Uma faculdade bem respeitada, uma universidade bem respeitada no Brasil. Próxima questão. Questão 10. O domínio morfoclimático amazônico é uma unidade de paisagem natural originada da junção entre vegetação, clima, relevo e hidrografia, cujas características definem seu território. Tal domínio desperta preocupação, inclusive internacional, pois ao lado da riqueza da sua floresta, a rede hidrográfica, verifica-se a biopirataria. O texto do livro de vocês trabalha também, né, com biogrilagem, a extração de madeira e mineração. Então é característico do domínio amazônico. E por que se preocupa tanto com o domínio amazônico, né? Abrigar a maior bacia hidrográfica do mundo. Também a maior biodiversidade. Mas será que é por área do mundo? Lembrando que nós temos a biodiversidade marinha. Cuidado que aqui tem uma pegadinha, né? Um dos grandes pontos da preservação da Amazônia é a preservação também da água. A biodiversidade é óbvio, mas nós temos, né, outras áreas, outros hotspots globais, principalmente oceânicos, que são altamente biodiversos. A questão da Amazônia é que nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo e, falando só de Brasil, só aqui pra gente, só de Brasil, nós também temos a questão da Amazônia fornecer umidade para o restante do Brasil. Os rios voadores, que, se eles perdem a capacidade de se deslocar, se eu desmato e diminuo a umidade na atmosfera amazônica,
eu tenho um prejuízo enorme para a agropecuária brasileira, para o agronegócio brasileiro, na região sudeste, centro-oeste e sul do Brasil, além, é claro, do prejuízo geral, visto que a água é um recurso natural extremamente importante para toda a civilização humana. Pegou a ideia? Então vem comigo, questão número 11. Nas primeiras décadas do século XX, a economia brasileira foi vítima do contrabando de sementes da espécie vegetal que sintetiza o látex. Isso aqui é clássico sobre biopirataria, tá? Para obtenção da borracha, e um dos produtos mais cobiçados naquele momento. Esse ato, considerado nos dias de hoje como biopirataria, teve como consequência para o Brasil a perda da liderança desse comércio, com prejuízo para a economia da região norte brasileira. Agora faz uma união com a história do Brasil. Lembra do ciclo da borracha na Amazônia? Um dos fatores da borracha brasileira perder valor ali, né, no começo do século XX, antes ainda da vulcanização do petróleo, né, da borracha derivada do petróleo, é porque houve a biopirataria provocada pelos ingleses, que levaram embora, né, e plantaram em suas colônias, abrindo assim, né, uma concorrência numa área onde o látex não é nativo. E o que é pior, né, sem nenhum benefício ao Brasil, que foi fornecedor desta espécie vegetal que produz o látex. Então, a biopirataria também causa a questão, né, além da questão biológica, causa o prejuízo econômico. E foi quem, né, a Inglaterra, que levou para as suas colônias na Ásia, numa região também de clima bastante úmido e quente, né? E só para constar, o látex é retirado do tronco, né? É feito ali a sangria, corta-se ali, né, a casca, é feita a sangria, coloca-se um pote e lentamente o látex vai sendo depositado e depois ele passa por um processo de tratamento e se torna borracha natural. Mas pegou a ideia da biopirataria aqui? Importante tema. Questão 12 da nossa lista. Trata-se de um fenômeno de caráter urbano, consequente da ocupação desordenada de terrenos e de encostas de morros, com o surgimento de moradias precárias, resultante, dentre outros problemas sociais, do aumento da pobreza, da miséria e da desigualdade socioeconômica. Esse fenômeno, que não é exclusividade da realidade brasileira, atualmente existe em muitas sociedades, que têm características comuns, como a falta de saneamento e dificuldade para o acesso a serviços básicos, como transporte público, entre outros. O fenômeno social que o enunciado acima se refere é o quê? A favelização. Lá no livro a gente fala sobre ocupação de encostas. Então eu trouxe aqui, olha só, num outro contexto urbano. Ocupação de encostas traz um grave problema ambiental. E no Brasil, que é o nosso recorte de estudo, isso é bem visível, principalmente na região mais próxima ao Oceano Atlântico, onde nós temos as formações das serras. Exemplo mais clássico, Rio de Janeiro, região serrana do Rio de Janeiro, região de morros do Rio de Janeiro. E esses morros, por lei, devem ser preservados. O Brasil tem uma legislação que preconiza que morros com inclinação acima de 45 graus não pode ser ocupado por moradias, mesmo com engenharia adequada. É preservação por lei, é uma área de preservação ambiental. Mas como nós estamos falando de um país subdesenvolvido, principalmente na época que as favelas começaram, né, ainda mais pobre do que hoje, o preço da cidade aumenta, o custo aumenta, as pessoas se mudam para a cidade, trabalham, mas não conseguem a sua colocação dentro da cidade. São levadas a buscar moradias em espaços pouco valorizados. E como os morros não podem ser ocupados e tem toda a dificuldade de ocupação de morro, eles acabaram sendo, né, usados ali para a população de baixa renda. Afinal de contas, são trabalhadores que precisam morar em algum lugar. E essas áreas preteridas, que na verdade são áreas protegidas por lei, mais recente, acabam sendo ocupadas pelas favelas. E aí, quando chega o período de chuva intensa ou quando há uma chuva acima da média, infelizmente nós vemos nos noticiários brasileiros aquelas questões que doem o coração, né?
Bairros inteiros arrasados pelo deslizamento do morro. A água, né, saturada, ela não tem mais a vegetação que a protege, a raiz da vegetação que protege, e acaba levando embora as casas. E muitas vezes o prejuízo passa do prejuízo financeiro, do prejuízo material, e acaba ceifando vidas de pessoas que muitas vezes estão lá por não ter outra opção de moradia. Então, quando a gente fala desse problema ambiental, nós temos que lembrar que existe também uma questão socioeconômica por trás. Pegaram aqui? Beleza? 13ª questão. Lembrando que a gente está fazendo chave do Enem assim, olha, diretão para vocês, para você pegar só o que é mais importante e para você estudar, hein? Não perca tempo para estudar para o Enem e também porque o ano está acabando e você precisa fechar lá com sucesso as suas notas. Eu tenho certeza que você é um aluno super dedicado e quer fechar as notas ali com 10. Bom, falando ainda sobre essa questão. O litoral de São Paulo foi atingido por um evento extremo, com recorde de chuvas e elevação do mar. Isso aqui, ano passado, começo do ano passado, tá? No litoral paulista. Então tem aqui uma notícia da BBC Brasil que diz o seguinte: uma combinação de fatores relacionados à chuva, ao vento e ao mar fizeram do litoral norte de São Paulo o alvo de um evento absolutamente extremo e histórico. No último fim de semana, isso ali em março, nas palavras do meteorologista Marcelo Celucci, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, inundações e deslizamentos na região deixaram ao menos 40 mortos, 1.730 desalojados e 766 desabrigados, segundo o governo estadual, que no domingo, dia 19, decretou estado de calamidade pública nas cidades de São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela e Bertioga. Então, esse é um fato que marcou o Brasil no ano passado. E depois dele, ainda nós tivemos a questão do Rio Grande do Sul, que está mais ou menos atrelada a essa questão de uma intensificação de fenômenos atmosféricos. Esse é um problema ambiental atrelado à intensificação do efeito estufa, que nós damos o nome de aquecimento global, tá? E essa alteração do ritmo de chuvas. Também é o fator de localização geográfica, próximo a grandes rios ou próximo às encostas de serras e do mar. Então, um fator de ordem antrópica, ou seja, considerando a parte natural, aquilo que é provocado pelo homem, que pode colaborar para os problemas relacionados ao deslizamento de encosta, refere-se à ocupação de áreas íngremes e a consequente retirada de parte da cobertura vegetal, que acaba contribuindo para os movimentos de massa. O deslizamento, né? A enxurrada, ela vai ser potencializada numa área onde o morro, onde a encosta de um morro não está mais protegida por vegetação. É claro, mesmo com vegetação, há um risco sim de deslizamento. Só que deslizamento de menor monta e, via de regra, uma área desocupada não vai causar tanto prejuízo financeiro e humano para aquela região. Entendeu? Então, fique atento. Eu acho que esse é um dos temas que pode aparecer nos próximos anos. Não só em função do desastre recorrente no litoral paulista, desse acima da média, mas sobretudo porque nós tivemos no ano passado e esse ano também eventos extremos climáticos no Rio Grande do Sul. Fica aqui uma dica para você anotar e depois lembrar de estudar quando chegar o Enem, né, para valer ali. 14ª questão. Para vencer o desafio da sustentabilidade na Amazônia, um dos principais focos de atuação da Embrapa Amazônia Oriental é o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias relacionadas aos sistemas agroflorestais, nos quais a agricultura e floresta se encontram, aliando a produção de alimentos à conservação dos recursos naturais. Lembra que eu falei para vocês que o desmatamento, né, ao redor do mundo, nas regiões tropicais, acontece em função da pressão pelo avanço da fronteira agrícola? Né? Existem pesquisas que tentam, além da pesquisa agropecuária normal, que é importante, né, de aumentar a produtividade onde já é produzido, produzir mais na mesma área, também existem pesquisas para ter um consórcio, para que a gente consiga produzir alimentos sem desmatamento, ou com um pequeno desmatamento, que é esse consórcio agroflorestal, o sistema agroflorestal. E aqui nós temos, né, uma pequena notícia. Os benefícios econômicos, ambientais e sociais do sistema agroflorestais são inúmeros, afirma o pesquisador Oswaldo Cato, citando exemplos.
diversificação da produção agrícola e florestal na propriedade, recomposição da paisagem, reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, aumento da capacidade produtiva do solo, segurança alimentar e o aumento de renda do produtor, conservação ambiental, biodiversidade da flora e da fauna, redução do desmatamento, das queimadas e dos impactos nas mudanças globais. Então, a implantação desses sistemas agroflorestais visa o quê? Minimizar a devastação na floresta amazônica. Professor, mas de onde o senhor tirou a floresta amazônica? Está falando de SAPs. Lembra lá na primeira linha, inclusive, né? Aqui, está aqui embaixo, hoje eu estou diferente. Embrapa Amazônia Oriental. Né? Então, a ideia é, sim, avançar com a produção agrícola, de preferência onde já foi desmatado, melhorando a tecnologia, né? Mas onde não foi desmatado, fazendo um consórcio. Ou onde o desmatamento já está, mas ainda é possível reflorestar e produzir também. Então, isso diminui os danos ambientais e aumenta a conservação da floresta. Pegou a ideia? Então, sistemas agroflorestais, é importante você lembrar disso. Questão número 15. Desmatamento da Amazônia cai 22,3% no período de um ano. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, nesta quinta-feira, dia 9. Esta estimativa foi feita pelo Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira, o PRODES, utilizando em seu mapeamento uma importante tecnologia de captação de imagens de satélite, amplamente usados na ciência geográfica, denominada de... Vamos lá, coloquei essa questão, ela é muito fácil, é sobre sensoramento remoto. É que quando, principalmente o Enem, fala de um problema, ele pode pedir uma solução. Já para pensar como é difícil fiscalizar a Amazônia? Estamos falando de uma floresta que ocupa 40% do território brasileiro, né? Lembrando que ela passa do Brasil, né? Avança os outros países, mas pensando só em Brasil. É uma área imensa, gigantesca. Aliás, dessa vez eu estou fazendo chave do Enem direto aqui da Amazônia. Estou aqui na divisa do Mato Grosso, quase com o Amazonas, participando de um evento, e estou fazendo chave do Enem para vocês aqui, já dentro desse bioma. E aqui a gente pode observar isso, né? É uma área extensa, enorme, gigantesca. Fiscalizar isso por terra é impossível. Helicópteros. Ok, mas eu teria que ter, né, um sistema muito, mas muito grande. Qual que é a forma mais fácil, tecnológica e eficiente de fiscalizar? Usando a técnica do sensoramento remoto. Então, o governo federal tem um sistema, né, que é o Programa de Monitoramento de Floresta, da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite, o PRODES, desenvolvido pelo INPE lá em São Paulo, São José dos Campos, em São Paulo, que consegue gerar todos os dias imagens da Amazônia inteira. Eles conseguem detectar pontos de calor, ou seja, onde está acontecendo queimada, dimensionar a queimada, também consegue detectar abertura de vegetação, mesmo que seja no meio da floresta amazônica, o sistema consegue detectar uma nova frente de desmatamento. E assim é possível integrando com IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, a fiscalização e a repressão ao desmatamento ilegal. E isso contribui muito para a diminuição do desmatamento. Quando essa fiscalização acontece de maneira integrada, o desmatamento diminui. E aí, pegaram a ideia? Falamos sobre meio ambiente, um tema bem recorrente. Espero que você mande bem no seu treineiro do Enem, se você for fazer. Se não for fazer, mande bem nas provas que estão chegando, último trimestre. E nos vemos em novembro, na nossa última aula de Ciências Humanas, que, aliás, sempre as Ciências Humanas é a última, né, do nosso giro. Também será a última do ano, lá no finalzinho de novembro. Queridos, um forte abraço. Depois de mim tem história diretamente lá do estúdio e nos vemos em breve. Até mais. Tchau. E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem está falando aqui é o professor Yuri. Vamos para mais uma aula da mais querida de todas a história aí, vamos lá. Hoje, Brasil Colônia, beleza? Olha só,
O Brasil colônia começa em 1500, tá? Com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Essa é até uma questão de uma certa briga ideológica, né? Porque dizem que em 1500, na verdade, não é que o Brasil começa, né? Na verdade, o Brasil é tomado dos índios ou é descoberto pelos portugueses, depende do viés ideológico ou do viés histórico que tu vai utilizar para poder entender esse momento tão polêmico da história. Mas vamos utilizar aí o achamento do Brasil, certo? Ou a tomada do Brasil, como queira. Mas os portugueses chegam aqui em 1500, né? E o Brasil vai passar por um período de pré-colonização do Brasil, que vai de 1500 a 1530, justamente porque nesses 30 anos os portugueses eles abriram, né, o comércio com as Índias e esse comércio ele passou a ser um comércio bastante rentável, né? E não era interesse para eles, né, terem duas frentes, né? A frente brasileira aqui, começando com a retirada do pau-brasil, que não representou tanto para Portugal depois da cana-de-açúcar, né? Sim, aí vai ser, digamos assim, um dos ciclos econômicos mais importantes. Mas durante esses 30 anos deu muito dinheiro ainda fazer o comércio com as Índias, certo? Nesse período, de 500 a 1530, nós temos o período de pré-colonização, aonde os portugueses eles faziam mais uma atividade de guarda-costa aqui do Brasil, porque logo depois de 1500 tu vai começar a ter uma iniciativa dos outros países, como França, né, como Holanda, como Inglaterra, de sair para os seus processos de independência, principalmente a França tinha um interesse muito grande em colonizar aqui também, né? Então eles fizeram aquele sistema de guarda-costas e depois, mais tarde, né, eles vão começar com o sistema de capitanias hereditárias. A partir de 1530, então, tu começa a ter os governos gerais vindo aqui para o Brasil, né, para fomentar esse processo de colonização que, de certa forma, as capitanias hereditárias não deram tão certo. E ali eles vão trazer a cana-de-açúcar, vão trazer também a escravidão para o Brasil, né? Começa o processo de escravidão, trazendo a galera da África para cá. E aqui a gente tem uma questãozinha que vai falar sobre isso, tá? Dos pretos é tão próprio e natural a união que a todos os que têm a mesma cor chamem de parentes. A todos os que se servem na mesma casa chamem parceiros. E a todos que se embarcam no mesmo navio chamem-se de malungos, tá? Sobre as comunidades dos malungos, tá? No período da escravidão, é correto afirmar, de acordo com o texto, que são formas nos laços entre africanos de múltiplas etnias. Vale lembrar que é um detalhe interessante, quando eles traziam os negros para cá, eles juntavam, né, nessa carga pessoas de várias etnias, de vários povos, de várias tribos, fazendo com que, de certa forma, isso dificultasse o processo de mobilização deles. É correto afirmar, de acordo com o texto, né, então, que esses escravos que vinham para cá, então, nos laços entre africanos de múltiplas etnias, os quais haviam atravessado juntos o Atlântico. B, no encontro dos africanos nas senzalas, no exercício do ofício do trabalho na lavoura. C, no novo mundo por pessoas de uma mesma etnia que se reconheciam como iguais. E D, nos quilombos rurais e urbanos formados por escravizados fugidos de muitas etnias. Claro que a questão aqui ela está se referindo justamente dos laços africanos que vão ter, né, nessas múltiplas etnias. Claro que isso não era uma coisa tão fácil, né? A maioria das pessoas acha assim, não, mas os negros eles viviam em uma tribo só lá na África. Não, isso é um tremendo engano, certo? E por eles terem diversas etnias, muitas vezes, eles tinham um problema nesse processo de mobilização. Mas depois, mais tarde, com o passar do tempo, né, aqui no Brasil, muitas vezes essas diferenças que existiam na África passam a não existir mais, até mesmo porque tu tem um inimigo em comum, que é, né, o colonizador, que é o patrão, que é aquele cara que está lá te oprimindo,
tá? Então essa é uma questão bem interessante, bem legal de se trabalhar. A 2, vamos lá. Opa, passou aqui a 2 reto. Opa, já dei um spoiler aqui. Nos primeiros 30 anos da presença portuguesa, que a gente estava falando aqui agora, na América, optou-se pelo sistema de feitorias, construções que tinham como objetivo armazenar e comercializar produtos extrativistas, notadamente o pau-brasil, foi talvez o primeiro deles, como também defender a costa brasileira das atividades dos outros países. Não sendo suficiente para evitar as incursões das outras potências europeias no litoral brasileiro e frear a resistência indígena, na década de 1530, foram criadas as primeiras 13 capitanias do território do Brasil. A coroa portuguesa adotou um sistema de capitanias donatárias que consistia em, tá falando justamente sobre aquilo ali que eu estava dizendo para vocês aí no início. Então, a divisão de territórios vitalícios aos navegadores que se destacassem nas grandes navegações. Será que não é esse que vinham para cá? B, uma modalidade que representou uma estrutura política centralizadora, tá? C, parcelas de terras doadas a donatários, geralmente oriundos das camadas médias da nobreza. D, redistribuição de terras entre os mais valentes construtores de engenho. E doação de terras hereditárias aos colonizadores mais eficientes da coroa portuguesa, tá? Então, a ideia aqui, né, era justamente a parcela de terras doadas aos donatários, que geralmente eles eram oriundos das camadas médias e baixas da nobreza, né? É daí que vem o fidalgo, né? O fidalgo quer dizer assim, ó, tipo, é um nobre, mas é um nobre assim, de médio para baixo. Ele é filho de alguém lá, algum nobre lá, tal. Então, esse era o objetivo, tu dar essas capitanias para essas pessoas, para que essas pessoas viessem para cá, colonizar, fomentar a colonização, desenvolver e colocar gente aqui, tá? Porque até existia uma ideia na época, né, que era o ulti possidet, ou seja, quem está em cima, ele é dono daquilo ali. Então, eles precisavam ter gente aqui para justamente mostrar que Portugal estava aqui, certo? Vamos para a terceira, então. Assinale a opção correta a respeito do tráfico transatlântico de africanos. Olha o que a gente falou anteriormente. Escravizados que se estendeu por toda a Idade Moderna, até o século XIX. Foram milhões de pessoas que vieram da África aqui para a América, em especial para o Brasil, tá? Vamos lá. O tráfico dos escravizados beneficiou na organização política descentralizada da África, que era composta por pequenas aldeias esparsas, tá? Será que só existia isso? B, o tráfico de escravizados era monopolizado por comerciantes portugueses, sendo vedada a participação de comerciantes residentes na América. Será que eles poderiam participar ou se era especificamente os portugueses? C, o embarque de crianças e mulheres escravizadas nos navios negreiros era determinadamente proibido, tá? Será que veio gente? Mulheres, crianças vieram, só homens, né? Por ferir as diretrizes cristãs. Olha só, não, o homem tu pode escravizar, a mulher e a criança não, tá? D, a mortalidade era uma constante nos navios negreiros, a ponto de serem apelidados de tumbeiros. Tá? Só para você ter uma ideia, gurizada, aproximadamente assim, em média, nas viagens dos navios negreiros, tu tinha aproximadamente aí 3 pessoas que morriam por dia. E geralmente eles faziam uma carga de praticamente o dobro do número de pessoas que era a capacidade normal dos porões dos navios, porque eles sabiam que eles iam perder aí em torno de 40% das pessoas que vinham para cá. E com a finalidade de escravização era a salvação da alma, proibiu-se transporte de escravizados cristãos batizados. Olha só, se for batizado aí tu não pode escravizar. Bom, a alternativa correta,
né? EAD, né? A mortalidade era uma constante no navio negreiros, a ponto de serem apelidados de tumbeiros. Tu tem alguns escritos que falam sobre essa travessia, dizendo que muitos tubarões eles navegavam no lado, né? Nadavam no lado dos navios, porque sabiam que ali eles teriam comida farta e fácil, né? Justamente pela quantidade de pessoas que acabavam falecendo nessa travessia. Um negócio terrível, né? Isso já aconteceu na nossa história. E de forma sistemática por muito tempo. Aproximadamente aí nós tivemos 400 anos dessa desgraça para a humanidade. Vamos para o próximo, 4. Quando a escravidão, a escravização dos indígenas realizada com o objetivo de manter as atividades econômicas na América Portuguesa durante o período colonial, assinale a opção correta. Uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui já de saída. Gurizada, não existe povo que é adaptado à escravidão. Algumas pessoas dizem assim, ah, não, os negros, os pretos, eles se adaptaram melhor à escravidão. Não falem essa besteira, por favor. Tá? Ninguém se adapta à escravidão. O problema é que muitas vezes o sistema ele foi mais eficaz para um do que para outro. Por exemplo, o indígena. O indígena ele era um nativo da terra. Então, logo, para ele ficava muito mais fácil entender as rotas de fuga do que os escravos que vinham da África. Quando o africano chegava aqui, ele praticamente estava, na visão dele, chegando à Lua, né? Já o indígena, né, com relação a essa questão, ele já conhecia um pouco mais, né, de como fugir, como melhor se esconder. Não estou dizendo que a vida para ele foi mais fácil, não é isso que eu estou falando. Mas nesse sentido, da questão da fuga. Então, muitas vezes, o português ele optou pela mão de obra escrava justamente porque ele tinha mais êxito nesse sentido, tá? Então, a guerra justa era declarada contra etnias inimigas que se recusavam a ser cristianizadas e aldeadas, né? Isso aconteceu, né, bastante. B, os aldeamentos missionários concentravam-se a grande maioria na mão de obra indígena escravizada, né? Nós tivemos aí as reduções jesuíticas, né? Nós tivemos também nos Sete Povos das Missões um processo de aldeamento, né? As reduções. E aí vem o termo, né? Quando, não sei se vocês já ouviram a palavra irredutível. Irredutível vem daqueles índios que não aceitavam as reduções, tá? É uma coisa interessante isso. C. O regime das missões fortaleceu os aldeamentos a partir da contratação de missionários pela administração portuguesa, né? Esses missionários geralmente, não estou dizendo que é a contratação, muitos deles vieram, né, pelo afã, né, de missionário, mas boa parte deles eles eram jesuítas. Aos indígenas escravizados era vedada a compra da alforria por meio do acúmulo de pecúlios, né? Pecúlio é alguma forma de dinheiro que tu vai conseguir. E a legislação do século XVI previa a liberdade imediata dos indígenas resgatados de rituais antropofágicos, tá bom? Bom, a questão certa, gente, aqui fica bem claro que a guerra justa era declarada contra as etnias inimigas que se recusavam a ser cristianizadas. Então, se o cara aceitasse o cristianismo, ele não poderia ser escravizado, pelo menos oficialmente. Porém, se eles não aceitassem, aí tu poderia fazer guerra e tu poderia escravizar todos eles. Isso aconteceu em larguíssima escala aqui no Brasil, principalmente com a atuação das entradas e bandeiras que aconteceram pelos bandeirantes aqui no Brasil, beleza? Vamos então para a questão 5. Para promover a efetiva ocupação da colônia, Portugal decidiu pela organização do empreendimento agrícola que fosse rentável para a coroa e para os investidores metropolitanos. A produção escolhida foi o açúcar, de alto preço no mercado europeu, né? A região escolhida para o plantio foi o Nordeste, que se adaptou, né? A cana-de-açúcar se adaptou muito bem ao solo nordestino.
sobre a produção do Nordeste açucareiro. É correto afirmar que as fazendas canavieiras, conhecidas como engenhos, consistiam em um conjunto de construções que incluía apenas a casa grande, a senzala e a capela. Será que isso é possível? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O processo produtivo do açúcar transformou o engenho em uma atividade agroindustrial sofisticada, né? Talvez tenha sido uma das primeiras grandes manufaturas que nós vamos ter no Brasil. O sistema de plantio representou a única forma de organização econômica do Nordeste açucareiro, né? A única, será que foi a única? Para a produção do açúcar fazia-se necessário somente combinação de grandes extensões de terra para o plantio da cana-de-açúcar e grande quantidade de mão de obra escravizada, né? A gente sabe que não era só isso, né? Tu tinha também acesso a uma mão de obra branca livre, né? Ou mestiça, e junto com isso tu tinha a casa grande, a senzala, tu tinha o engenho, sem o engenho não seria possível, né? No engenho tu tinha ali a parte onde tu transformava a cana em suco, depois passava para a área da purgação, que era justamente transformar o caldo de cana em melaço, e do melaço ia para o pão de açúcar, e aí o pão de açúcar que era mandado para Portugal. Então era um sistema bem sofisticado. Um detalhe, eu já tentei fazer, pessoal, açúcar 2 vezes, tá? E o ponto de açucarar é muito difícil. Nas 2 vezes que eu tentei, nós ficamos o dia inteiro ali mexendo aquele tacho ali, um negócio saltando, quente pra caramba. Foi um negócio bem complicado. Nós não conseguimos achar o ponto certo. Ficou puxa-puxa, ficou pé de moleque não é porque não tinha amendoim, né? Mas ficou... Não deu certo, não deu certo. Não conseguimos. Então não era um negócio tão fácil assim, tá? Então a alternativa correta é a alternativa B, tá? Vamos para o sexto. Não, acabamos aqui no quinto. E acabamos aqui no quinto. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido bem essa parte aí, tá? Eu acho que ficou bem interessante vocês entenderem esse processo de que o Brasil, ele passa de 1500 a 1530, período pré-colonial. Nós vamos ter aí principalmente a retirada do pau-brasil, tal. Depois, com os governos gerais, tu tem a vinda, né, da cana-de-açúcar para cá, e a partir daí o Brasil vai utilizar a cana-de-açúcar como o seu principal ciclo econômico. Valeu, pessoal, um grande abraço, espero que tenham gostado. Ficamos por aqui, é isso aí, valeu! Chave do Enem, História, primeiro ano, gravando em 3, 2, 1. E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem está falando aqui é o professor Yuri. Vamos para mais uma aula da mais querida de todas, a história aí, vamos lá. Hoje, Brasil Colônia, beleza? Olha só, o Brasil Colônia começa em 1500, tá? Com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Essa é até uma questão de uma certa briga ideológica, né? Porque dizem que em 1500, na verdade, não é que o Brasil começa, né? Na verdade, o Brasil é tomado dos índios ou é descoberto pelos portugueses, depende do viés ideológico ou do viés histórico que tu vai utilizar para poder entender esse momento tão polêmico da história. Mas vamos utilizar aí o achamento do Brasil, certo? Ou a tomada do Brasil, como queira. Mas os portugueses chegam aqui em 1500, né? E o Brasil vai passar por um período de pré-colonização do Brasil, que vai de 1500 a 1530, justamente porque nesses 30 anos os portugueses eles abriram, né, o comércio com as Índias, e esse comércio ele passou a ser um comércio bastante rentável, né? E não era interesse para eles, né, terem 2 frentes, né? A frente brasileira aqui, começando com a retirada do pau-brasil, que não representou tanto para Portugal depois da cana-de-açúcar, né? Sim, aí vai ser, digamos assim, um dos ciclos econômicos mais importantes. Mas durante esses 30 anos deu muito dinheiro ainda fazer o comércio com as Índias, certo? Nesse período, de 500 a 1530, nós temos o período de pré-colonização, aonde
os portugueses eles faziam mais uma atividade de guarda-costa aqui do Brasil, porque logo depois de 1500 tu vai começar a ter uma iniciativa dos outros países, como França, né, como Holanda, como Inglaterra, de sair para os seus processos de independência. Principalmente a França tinha um interesse muito grande em colonizar aqui também, né? Então eles fizeram aquele sistema de guarda-costas e depois, mais tarde, né, eles vão começar com o sistema de capitanias hereditárias. A partir de 1530, então, tu começa a ter os governos gerais vindo aqui para o Brasil, né, para fomentar esse processo de colonização que, de certa forma, as capitanias hereditárias não deram tão certo. E ali eles vão trazer a cana-de-açúcar, vão trazer também a escravidão para o Brasil, né? Começa o processo de escravidão, trazendo a galera da África para cá. E aqui a gente tem uma questãozinha que vai falar sobre isso, tá? Dos pretos é tão próprio e natural a união que a todos os que têm a mesma cor chamem de parentes, a todos os que se servem na mesma casa chamem parceiros, e a todos que se embarcam no mesmo navio chamem-se de malungos, tá? Sobre as comunidades dos malungos, tá? No período da escravidão, é correto afirmar, de acordo com o texto, que são formas nos laços entre africanos de múltiplas etnias. Vale lembrar que é um detalhe interessante, quando eles traziam os negros para cá, eles juntavam, né, nessa carga pessoas de várias etnias, de vários povos, de várias tribos, fazendo com que, de certa forma, isso dificultasse o processo de mobilização deles. É correto afirmar, de acordo com o texto, né, então, que esses escravos que vinham para cá, então, nos laços entre africanos de múltiplas etnias, os quais haviam atravessado juntos o Atlântico. B, no encontro dos africanos nas senzalas, no exercício do ofício do trabalho na lavoura. C, no novo mundo por pessoas de uma mesma etnia que se reconheciam como iguais. E D, nos quilombos rurais e urbanos formados por escravizados fugidos de muitas etnias. Claro que a questão aqui ela está se referindo justamente dos laços africanos que vão ter, né, nessas múltiplas etnias. Claro que isso não era uma coisa tão fácil, né? A maioria das pessoas acha assim, não, mas os negros eles viviam em uma tribo só lá na África. Não, isso é um tremendo engano, certo? E por eles terem diversas etnias, muitas vezes, eles tinham um problema nesse processo de mobilização. Mas depois, mais tarde, com o passar do tempo, né, aqui no Brasil, muitas vezes essas diferenças que existiam na África passam a não existir mais, até mesmo porque tu tem um inimigo em comum, que é, né, o colonizador, que é o patrão, que é aquele cara que está lá te oprimindo, tá? Então essa é uma questão bem interessante, bem legal de se trabalhar. A 2, vamos lá. Opa, passou aqui a 2 reto. Opa, já dei um spoiler aqui. Nos primeiros 30 anos da presença portuguesa, que a gente estava falando aqui agora, na América, optou-se pelo sistema de feitorias, construções que tinham como objetivo armazenar e comercializar produtos extrativistas. Notadamente o pau-brasil foi talvez o primeiro deles, como também defender a costa brasileira das atividades dos outros países. Não sendo suficiente para evitar as incursões das outras potências europeias no litoral brasileiro e frear a resistência indígena, na década de 1530, foram criadas as primeiras 13 capitanias do território do Brasil. A coroa portuguesa adotou um sistema de capitanias donatárias que consistia em, tá falando justamente sobre aquilo ali que eu estava dizendo para vocês aí no início. Então, a divisão de territórios vitalícios aos navegadores que se destacassem nas grandes navegações. Será que não é esse que vinham para cá? B, uma modalidade que representou uma estrutura política centralizadora, tá? C, parcelas de terras doadas
a donatários, geralmente oriundos das camadas médias da nobreza. D. Redistribuição de terras entre os mais valentes construtores de engenho. E doação de terras hereditárias aos colonizadores mais eficientes da coroa portuguesa, tá? Então, a ideia aqui, né, era justamente a parcela de terras doadas aos donatários, que geralmente eles eram oriundos das camadas médias e baixas da nobreza, né? É daí que vem o fidalgo, né? O fidalgo quer dizer assim, ó, tipo, é um nobre, mas é um nobre assim, de médio para baixo. Ele é filho de alguém lá, algum nobre lá, tal. Então, esse era o objetivo, tu dar essas capitanias para essas pessoas, para que essas pessoas viessem para cá, colonizar, fomentar a colonização, desenvolver e colocar gente aqui, tá? Porque até existia uma ideia na época, né, que era o ultima possidetis, ou seja, quem está em cima, ele é dono daquilo ali. Então, eles precisavam ter gente aqui para justamente mostrar que Portugal estava aqui, certo? Vamos para a terceira, então. Assinale a opção correta a respeito do tráfico transatlântico de africanos. Olha o que a gente falou anteriormente. Escravizados que se estendeu por toda a Idade Moderna, até o século XIX. Foram milhões de pessoas que vieram da África aqui para a América, em especial para o Brasil, tá? Vamos lá. O tráfico dos escravizados beneficiou na organização política descentralizada da África, que era composta por pequenas aldeias esparsas, tá? Será que só existia isso? B. O tráfico de escravizados era monopolizado por comerciantes portugueses, sendo vedada a participação de comerciantes residentes na América. Será que eles poderiam participar ou se era especificamente os portugueses? C. O embarque de crianças e mulheres escravizadas nos navios negreiros era determinadamente proibido. Tá? Será que veio gente? Mulheres, crianças vieram, só homens, né? Por ferir as diretrizes cristãs. Olha só, não, o homem tu pode escravizar. A mulher e a criança não, tá? D. A mortalidade era uma constante nos navios negreiros, a ponto de serem apelidados de tumbeiros. Só para você ter uma ideia, gurizada, aproximadamente assim, em média, nas viagens dos navios negreiros, tu tinha aproximadamente aí 3 pessoas que morriam por dia. E geralmente eles faziam uma carga de praticamente o dobro do número de pessoas que era a capacidade normal dos porões dos navios, porque eles sabiam que eles iam perder aí em torno de 40% das pessoas que vinham para cá. E com a finalidade de escravização era a salvação da alma, proibiu-se transporte de escravizados cristãos batizados. Olha só, se for batizado aí tu não pode escravizar. Bom, a alternativa correta, né, é a D, né? A mortalidade era uma constante no navio negreiros, a ponto de serem apelidados de tumbeiros. Tu tem alguns escritos que falam sobre essa travessia, dizendo que muitos tubarões, eles navegavam no lado, né, nadavam no lado dos navios, porque sabiam que ali eles teriam comida farta e fácil, né? Justamente pela quantidade de pessoas que acabavam falecendo nessa travessia. Um negócio terrível, né? Isso já aconteceu na nossa história. E de forma sistemática por muito tempo. Aproximadamente aí nós tivemos 400 anos dessa desgraça para a humanidade. Vamos para o próximo, 4. Quando a escravização dos indígenas realizada com o objetivo de manter as atividades econômicas na América Portuguesa durante o período colonial, assinale a opção correta. Uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui já de saída. Gurizada, não existe povo que é adaptado à escravidão. Algumas pessoas dizem assim, não, os negros, os pretos, eles se adaptaram melhor à escravidão. Não falem essa besteira, por favor. Tá? Ninguém se adapta à escravidão. O problema é que muitas vezes o sistema ele foi mais eficaz para um do que para outro. Por exemplo, o indígena. O indígena ele era um nativo da terra. Então, logo, para ele ficava muito mais fácil entender as rotas de fuga,
do que os escravos que vinham da África. Quando o africano chegava aqui, ele praticamente estava, na visão dele, chegando à Lua, né? Já o indígena, né, com relação a essa questão, ele já conhecia um pouco mais, né, de como fugir, como melhor se esconder. Não estou dizendo que a vida para ele foi mais fácil, não é isso que eu estou falando. Mas nesse sentido, da questão da fuga. Então, muitas vezes, o português ele optou pela mão de obra escrava justamente porque ele tinha mais êxito nesse sentido, tá? Então, a guerra justa era declarada contra etnias inimigas que se recusavam a ser cristianizadas e aldeadas, né? Isso aconteceu, né, bastante. B, os aldeamentos missionários concentravam-se a grande maioria na mão de obra indígena escravizada, né? Nós tivemos aí as reduções jesuíticas, né? Nós tivemos também nos Sete Povos das Missões um processo de aldeamento, né? As reduções. E aí vem o termo, né? Quando, não sei se vocês já ouviram a palavra irredutível. Irredutível vem daqueles índios que não aceitavam as reduções, tá? É uma coisa interessante isso. C. O regime das missões fortaleceu os aldeamentos a partir da contratação de missionários pela administração portuguesa, né? Esses missionários geralmente, não estou dizendo que é a contratação, muitos deles vieram, né, pelo afã, né, de missionário, mas boa parte deles eles eram jesuítas. Aos indígenas escravizados era vedada a compra da alforria por meio do acúmulo de pecúlios, né? Pecúlio é alguma forma de dinheiro que tu vai conseguir. E a legislação do século XVI previa a liberdade imediata dos indígenas resgatados de rituais antropofágicos, tá bom? Bom, a questão certa, gente, aqui fica bem claro que a guerra justa era declarada contra as etnias inimigas que se recusavam a ser cristianizadas. Então, se o cara aceitasse o cristianismo, ele não poderia ser escravizado, pelo menos oficialmente. Porém, se eles não aceitassem, aí tu poderia fazer guerra e tu poderia escravizar todos eles. Isso aconteceu em larguíssima escala aqui no Brasil, principalmente com a atuação das entradas e bandeiras que aconteceram pelos bandeirantes aqui no Brasil, beleza? Vamos então para a questão 5. Para promover a efetiva ocupação da colônia, Portugal decidiu pela organização do empreendimento agrícola que fosse rentável para a coroa e para os investidores metropolitanos. A produção escolhida foi o açúcar, de alto preço no mercado europeu, né? A região escolhida para o plantio foi o Nordeste, que se adaptou, né? A cana-de-açúcar se adaptou muito bem ao solo nordestino. Sobre a produção do Nordeste açucareiro, é correto afirmar que as fazendas canavieiras, conhecidas como engenhos, consistiam em um conjunto de construções que incluía apenas a casa grande, a senzala e a capela. Será que isso é possível? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O processo produtivo do açúcar transformou o engenho em uma atividade agroindustrial sofisticada, né? Talvez tenha sido uma das primeiras grandes manufaturas que nós vamos ter no Brasil. O sistema de plantio representou a única forma de organização econômica do Nordeste açucareiro, né? A única, será que foi a única? Para a produção do açúcar fazia-se necessário somente combinação de grandes extensões de terra para o plantio da cana-de-açúcar e grande quantidade de mão de obra escravizada, né? A gente sabe que não era só isso, né? Tu tinha também acesso a uma mão de obra branca livre, né? Ou mestiça, e junto com isso tu tinha a casa grande, a senzala. Tu tinha o engenho, sem o engenho não seria possível, né? No engenho tu tinha ali a parte onde tu transformava a cana em suco, depois passava para a área da purgação, que era justamente transformar o caldo de cana em melaço, e do melaço ia para o pão de açúcar, e aí o pão de açúcar que era mandado para Portugal. Então era um sistema bem sofisticado. Um detalhe,
Eu já tentei fazer, pessoal, açúcar 2 vezes, tá? E o ponto de açucarar é muito difícil. Nas 2 vezes que eu tentei, nós ficamos o dia inteiro ali mexendo aquele tacho ali, um negócio saltando, quente pra caramba. Foi um negócio bem complicado. Nós não conseguimos achar o ponto certo. Ficou puxa-puxa, ficou. Pé de moleque não é porque não tinha amendoim, né? Mas ficou. Não deu certo, não deu certo. Não conseguimos. Então não era um negócio tão fácil assim, tá? Então a alternativa correta é a alternativa B, tá? Vamos para o sexto. Não, acabamos aqui no quinto. E acabamos aqui no quinto. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido bem essa parte aí, tá? Eu acho que ficou bem interessante vocês entenderem esse processo de que o Brasil, ele passa de 1500 a 1530 período pré-colonial. Nós vamos ter aí principalmente a retirada do pau-brasil, tal. Depois, com os governos gerais, tu tem a vinda, né, da cana-de-açúcar para cá. E a partir daí o Brasil vai utilizar a cana-de-açúcar como o seu principal ciclo econômico. Valeu, pessoal, um grande abraço, espero que tenham gostado. Ficamos por aqui, é isso aí. Valeu!